embora, mas já são 6 horas e seu príncipe do mundo está de volta. Dessa vez para trazer um rap que não é de anime, mas é do grande Capitão Pátria. Vocês são os heróis. Referência 7 minutos. É interessante. Do All Place VR, que é uma... Olha só, eu escuto o All Place VR tem muito tempo, desde o do rap do Kid Flash. E tô conseguindo trazer ele aqui no canal agora. Mas meu rap favorito do All Place VR é o rap do Koi no Katashi. Vocês deveriam escutar, que é incrível. Deixa os fogos cair, o tempo passar. Eu tô aqui, desacelerando e cai slow. Mano, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mas vocês não estão aqui para saber desse rap, vocês estão aqui para saber do rap do Capitão Pátria, não é mesmo? Mas primeiro aquela olhadinha no comentário que eu sei que vocês gostam quando eu olho. David Yuri comentou, copiou o 7 minutos. Não, irmão, ele trouxe referências aos 7 minutos, é simples assim. Você é burro. Bravo demais, tô no hype desse The Voice, que a terceira temporada vai ter o Jason Nicholas, ator de Jim Wister. E esse é o som, não botou mais não, da Xaxá, tamo junto, bro, tá. Olha aqui, Lex Clash comentou, série fora demais e rap ainda mais. Sting Rap, não vi a série, mas o rap tá muito show. Então já temos uma ideia de que o rap está bom. Mas será que tá engraçado? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu, Príncipe Demônio, né, obviamente, do meu planeta, sou um herói, não um herói como esse Capitão Pátria. Eu sou um herói com o meu povo, óbvio, afinal eu sou o Príncipe Demônio. Eu já contei, né, que no Natal a gente caça para poder comer com a família. Então, eu tenho o maior recorde de caças. Sabe por quê? Porque eu controlo tudo, irmão. Eu controlo a terra, eu controlo os animais, eu controlo você. Oh yeah, baby. Dito isso, vamos começar. 1, 2, 3 e começar. Eles são os heróis aqui? Vocês? Não, eu sou o herói. Otário. Bando de otários, viu? Olha sua cara de espanto, vendo 7 no comando. Olha só, cara de Olha sua espanto. cara de Ah, tá, espanto, entendi. vendo 7 no comando. Olha sua cara de Muito espanto, bom, eu gostei vendo os disso. heróis no comando. Olha sua cara, olha sua cara, olha sua cara de espanto. Olha sua cara de espanto, vendo os heróis no comando. Vendo os heróis, vendo os heróis, vendo os heróis no comando. Raça superior, perfeita de superstars. Se dobrar publicidade, vamos te salvar. Deuses acima da lei com um olhar visionário. Vocês que são os heróis, bando de otários. O mais poderoso sei que já botou os pés e voou nessa terra. Um soco na cara e seu corpo explode, meu olhar de laser já te desintegra. Então me chame de Capitão Pátria, herói nacional que tem mais importância. Porque salvar essa cidade de bosta na frente da câmera dá relevância. Então por que ser medíocre se tudo que faço é extraordinário? A empresa que toma conta disso tudo, terrorismo é golpe publicitário. Deixo criancinhas morrerem por nada, ataco inocente se for necessário. Pra que ser bonzinho se pra todo mundo posso fazer pose e ficar bilionário? Sou líder do grupo 7, grandes salvadores da terra. Ocupado demais pra fazer meu trabalho, chamo um secundário e resolve essa merda. Ninguém daqui tem coragem, abaixa a cabeça e sossega. Medo ou respeito pra mim tanto faz, sou intocável, pra mim não tem regras. Olha sua cara de espanto, vendo os heróis no comando. Olha sua cara, olha sua cara, olha sua cara de espanto. Olha sua cara de espanto, vendo os heróis no comando. Vendo os heróis, vendo os heróis, vendo os heróis no comando. Raça superior, perfeita de superstars. Se dobrar publicidade, vamos te salvar. Deuses acima da lei com um olhar visionário. Vocês que são os heróis, bando de otários. Tenho o poder supremo e divino ao estilo homem de aço. Capa da bandeira demonstra respeito mais do que aquela tosca azul opaco. Dentro do 7 ninguém tem coragem, pois nenhum dos 7 é melhor do que eu. Até entre heróis eu posso ser temido e considerado por todos um deus. A sensação de poder fazer tudo é boa, porque pra eles sou a lei. Me diz quem é louco de vir na minha cara e dizer que algum dia eu já errei. As pessoas acreditam em qualquer bobagem vinda de um super-herói. Querem ver justiça, mas se esquecem que não tem poder pra controlar nenhum de nós.
Eu sou a prova de balas, super força e audição. Me diz quem pode ir contra uma divindade sem ter o seu corpo estirado no chão. Minha presença proporciona alívio à população, mas meu compromisso é comigo mesmo. Não tenho empatia e nem compaixão. Olha sua cara de espanto, vendo os heróis do comando. Olha sua cara, olha sua cara, olha sua cara de espanto. Olha sua cara de espanto, vendo os heróis do comando. Vendo os heróis, vendo os heróis, vendo os heróis do comando. Raça superior, perfeita de superstars. Se dobrar publicidade, vamos te salvar. Deuses acima da lei com um olhar visionário. Vocês que são os heróis, bando de otários. Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês. Mano, primeiro de tudo, né? Fica aí a reflexão que são heróis pra vocês. Quantos dos heróis pra vocês são de verdade heróis? Bom, obviamente eu, quando penso em demônio, sou o herói de todo mundo, mas isso não é o caso. E segundo, mano, que referência braba os 7 minutos, tá? Eu quero que esse maluco que comentou copiou os 7 minutos, irmão. Inveja passa longe. Deixa eu ver se eu... Não, vamos ver se o maluco respondeu aqui. O título, referência 7 minutos. Obrigado ao Place Bear. Obrigado. A inveja é um bagulho... Ah, mano, é triste, né, rapaz? É triste. Cara, que rap bom, hein? Mano, assim, eu já assisti, né? Ai, caraca. Nossa, qual o nome? Mano, o nome do bagulho não é Capitão Pátria. Eu esqueci completamente, mas eu já assisti a série. Eu esqueci o nome, deixa eu ver se aqui no comentário. The Boys, isso, nossa, esqueci completamente. Eu já assisti The Boys, né? E obviamente o francês é o que dá todo o clima da série. Então fica aí a dica pra vocês, meus inscritos. Assistam The Boys, é muito engraçado, é claro. Depende da idade de vocês. Vou botar assim, maior de 16, maior de 14, que tem muita cena de cena, muita palavrão. Talvez não seja tão legal pra alguns de vocês. Mas fica a dica aí dessa série que eu acho muito, muito, muito engraçado, muito, muito boa. E o francês dá outro clima pra série. E esse maluco é o maior. Mano, é o herói mais errado que tem, mais estranho. Ele fica fazendo uns bagulho, mano, eu não vou nem comentar, mano. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Ai, só que lembrar Príncipe Demônio fica com nojo. Desligando pra vocês até amanhã, meio-dia.